Livro Sabedoria com Death Note no primeiro link da descrição. Hoje a gente vai conversar sobre 3 princípios de guerra que o próprio Kira utilizou. Eu retirei esses princípios do livro As 33 Estratégias de Guerra, do Robert Greene. Vamos lá pro primeiro. Não esqueça de conferir o botão de like e inscrever-se aqui no canal. Quando você aprende a ter paciência, suas opções de repente se ampliam. Em vez de você se desgastar em guerrinhas, você pode economizar sua energia para o momento certo, tirar vantagem do erro dos outros e pensar com clareza em situações difíceis, ou nas situações difíceis. Enfim. Quando o Kira tinha que tomar uma decisão importante, o que ele faria? O que ele fazia normalmente? Ele ficava pensando, refletindo, calculando exatamente quais seriam as consequências das ações dele, fazendo a projeção. Se Y acontecer, se X acontecer, eu vou tomar as providências tais e tais e tais. Quando ele não agia, era porque não tinha como agir. Quando ela encurralava ele propriamente dito, no sentido mais literal possível. Aí, como o Kira não tinha mais espaço para ação, ele começava a trabalhar em outro território para cavar outra possibilidade. Ele ficava pensando pacientemente quando não tinha o que fazer e se sujeitava ao que ele tinha que se sujeitar. Por exemplo, quando o Kira e o L ficaram presos com uma correntezinha, uma algema, né, que foi a decisão do L. O que o Kira ia fazer? Ele teve que esperar pacientemente até convencer, até que tudo tivesse certinho, senão não haveria outra saída para ele. Ele poderia ficar louco? Poderia reclamar? Poderia. Isso seria contraproducente só, né? Não adiantaria de nada reclamar. Em certas situações que tu se meteu, cara, não vai dar pra te ficar sendo chato. Por exemplo, se tu tá endividado, fica reclamando sobre as dívidas, isso só piora. Tu vai atrair mais, tu vai começar a pensar negativamente, tu vai começar a errar em tudo. Ou a tua namorada terminou contigo porque não gosta mais de ti. Fica reclamando disso pra te ver, a tua vida vai se tornar um inferno, um emaranhado ruim, um amalgamado de coisas ruins. Não, tu tem que esperar com paciência. A mesma coisa que os momentos em que tu tem um adversário, um oponente que tá te atacando, fazendo mal contra tu, planejando mal contra tu. Espere pacientemente pra quando surgir o momento certo, tu tirar vantagem. Por exemplo, quantos inimigos do Felipe Neto não esperaram assim até ele terminar o namoro dele de forma escrota, que foi por mensagem de WhatsApp, pra jogar isso na cara dele, pra desmascarar ele mais um pouco? Ou quantas vezes não foi o oposto? Um exemplo oposto aqui, ó. Várias vezes o Monark, ele foi lá e alfinetou o Felipe Neto, e o Felipe Neto sempre calado, sempre calado, sempre calado, apanhando e calado. E aí, quando começou esse cancelamento massivo por causa do que o Monark falou, o Felipe Neto foi lá e se pronunciou e atacou, né? Falando que, bem feito, isso tinha que acontecer mesmo, parará, parará. Claro, no final das contas, ele até defendeu o Monark a respeito de matérias falsas em relação ao Monark, né? Mas o que o Felipe Neto fez, em estrito senso, foi ficar esperando pacientemente até que o Monark desse o deslize, e ele pudesse atacar o Monark, assim. Não vou nem dizer atacar, mas hypar, lucrar em cima do Monark, ok? Não que ele precise fazer isso, mas ele foi paciente e utilizou as coisas no tempo certo, ok? O segundo princípio que o Kira utiliza é o seguinte: ser um grande estrategista não implica em anos de estudo ou uma total transformação da sua personalidade. Significa apenas a utilização mais eficaz do que você já tem, a sua mente, sua racionalidade e sua visão. O Kira, ele evidentemente não se transformou em uma pessoa completamente diferente. Ele já era mais ou menos daquela forma. Ele já achava que o mundo era ruim. Ele já pensava em fazer
algo a respeito de mudar a humanidade. Ele entraria no combate contra os criminosos tendo o caderno ou não, tendo a possibilidade de eliminar bandidos ou não. Ele estava estudando para virar um detetive, um agente, sei lá, alguém importante que combate a criminalidade, tá ok? Então, ainda que o caderno Death Note não tivesse caído nas mãos do Kira, ele teria se tornado alguém que combatia o crime, porque ele tinha a visão, a racionalidade, a estratégia, a imagem lúcida na cabeça dele era que ele se tornaria alguém que combateria os criminosos. E ele não ficou muito, se vai ter um caderno. Na verdade, talvez essa possibilidade nunca tenha passado sequer na mente do Kira. Ele só simplesmente aproveitou, né, que o caderno caiu nas mãos dele e ele utilizou ao favor dele. Claro, utilizando todos os conhecimentos que ele tinha em personalidade, filosofia, ética, etc. Mas aí ele foi lidando com as consequências de ter um caderno através dos movimentos causados pelo próprio uso do caderno, pelas consequências do próprio uso do caderno. E assim foi acontecendo o grande mito de Kira, né? E o terceiro e último ponto que o Kira utiliza muito bem é: crie símbolos e slogans que se encaixem no seu mito. Seus soldados vão querer participar. Traduzindo em palavras reais aqui, tu que acompanha muitos youtubers que têm acesso a muitos influencers, etc., já percebeu que alguns deles, principalmente os mais famosos, eles têm uma forma específica de falar com o próprio público? Eles criam um mito em volta deles mesmos que é fenomenal. Por exemplo, o Felipe Neto. O Felipe Neto, ele chama o público dele de as corujinhas, né? O Luba chama a turma. E aí, turma, tudo bem com vocês? Outros exemplos, assim, que não envolve ser um digital influencer, mas, por exemplo, o velho da Havan. Observa como eu chamei o velho da Havan. É o Luciano Hang, o empresário, né? Ele usa a própria Havan como um símbolo do status, de sua sabedoria em fazer dinheiro, suas técnicas de negociação, toda a sapiência em volta dos negócios que o velho da Havan tem. Mesmo que tu goste ou não dele, se tem uma coisa certa que a gente sabe no Brasil, é que aquele velho sabe fazer muita grana, alimenta inúmeras famílias, etc, etc, etc. Mas observe que a nomenclatura, o apelido dele, o velho da Havan, faz parte do mito. Eu sou o sábio que construiu a Havan. Ou as corujinhas, o público que me segue. Ou a turma, o público que me entende. Entende como esses digitais influencers, na verdade, criam símbolos, slogans que se encaixam perfeitamente em um gerenciamento quase que de um país. Por exemplo, o Bolsonaro criou o slogan Deus acima de todos. Não, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu não me lembro qual era, mas existe algo que é repetido por bolsonaristas constantemente, que é mais ou menos isso. Ou, por exemplo, o mito do Lula. O Lula é o pai dos pobres. Toda uma aura em volta de um cara que se preocupa muito com pobres, etc, 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 né? Então, até assim, partidos horríveis tinham seus próprios símbolos para identificar. Por exemplo, o nazismo tinha a suástica nazista. Se tu olhar uma suástica, tu automaticamente sabe que é uma pessoa perigosa, com más intenções, um skinhead, ou participante de um grupo que até mata a pessoa, sei lá, né? Mas entende como a simbologia, os slogans estão em toda parte. Utilize isso a seu favor. Pode ser uma simbologia como o Felipe Neto do passado, que era a simbologia do cara de óculos meio bravo.
pode ser a simbologia através de uma frase, enfim. Tu sabe que existe algo que provavelmente tu se identifica que tu pode utilizar a teu favor em forma de simbologia, ok? Gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like especificamente neste vídeo e fui!